as boas obras. Expectativa versus realidade. E baseado nisso, a gente tem que as boas obras, na verdade, né? Eu falei boas novas. Não, é boas obras, tá? E as boas obras, elas são muito conhecidas, principalmente por cada um de nós, por estarmos inseridos em uma cultura demasiadamente católica, onde todo mundo sabe o que é necessário fazer, por exemplo, para somar com a fé, né? Não é apenas a fé somente para chegarmos à salvação de acordo com a cultura em que nós estamos inseridos. Temos que fazer alguma coisa a mais. Temos que fazer algumas outras práticas sinérgicas que nos façam nos aproximar do Senhor. Mas, biblicamente, boas obras significam práticas que são boas em si mesmas e que são feitas em obediência a Deus e a sua palavra. Então, quem pratica boa obra, na verdade, biblicamente, está praticando um ato de obediência ao Senhor. No entanto, como eu já falei, não é o que o mundo pensa, não é o que as pessoas pensam, não é o que se convencionou pensar ao longo da história. Porque, geralmente, boas obras está associado a dever ser perfeito para obedecer. Então, se eu fizer boas obras, eu acredito que eu serei perfeito na medida em que eu obedeço. Se eu estiver fazendo boas obras, eu estarei contribuindo para a minha salvação. Se eu estiver fazendo boas obras, eu poderei barganhar com Deus. Eu poderei tentar conquistar algo de Deus. Eu tentarei exatamente desenvolver alguma ação minha que gere de Deus alguma reação, algum tipo de barganha. Isso é a barganha. E boas obras. Quando nós pensamos de maneira geral sobre isso, nós, na verdade, estamos tentando ser aceitáveis diante de Deus. Vamos pensar sobre isso de maneira bíblica? Bom, um texto que relata bem essa tensão entre a expectativa e a realidade das boas obras se encontra no livro de Lucas. E aí eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho, escrito por Lucas, capítulo de número 18, versos 9 ao 14. Lucas 18, versos 9 ao 14. Recapitulando. Boas obras, biblicamente falando, são as práticas boas e que são feitas em obediência a Deus e à sua palavra. No entanto, usualmente nós pensamos que para fazermos boas obras, nós seremos, por fazermos essas obras, perfeitos, à medida em que obedecemos a Deus e à sua palavra. À medida que fazemos boas obras, nós estamos contribuindo para a nossa salvação. Isso é o que se pensa usualmente. À medida que fazemos boas obras, nós podemos barganhar com Deus, desenvolver algum tipo de ação que gere de Deus, alguma reação para conosco. E à medida que desenvolvemos boas obras, nós estaremos sendo aceitáveis, ou pensando que estamos sendo aceitáveis diante de Deus. E esse texto de Lucas, capítulo 18, verso 9, ao verso de número 14, vai relatar essa tensão entre a expectativa e a realidade das boas obras. Vamos ler? Acharam? Amém? Diz assim o texto: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui estamos, nós reunidos
em adoração a Ti neste culto e estamos diante da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra, ela penetra nos corações e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de penetrar e dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então nós pedimos a Ti que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, venha nos corrigir na caminhada cristã e venha também, Senhor Deus, salvar aqueles que ainda não verdadeiramente foram salvos por Ti, aqueles que ainda não ouviram a Tua voz e deram ouvidos a ela de maneira salvífica. Vem, Senhor, falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante porque ele se encontra apenas no livro de Lucas. É uma passagem específica, relatada por Lucas, e o mais interessante é que existe como se tivesse um parêntese aí no início desse texto, o verso 9, como se fosse uma frase do autor, dizendo, em outras palavras, olha, eu estou comentando aqui essa passagem que vai vir logo em seguida. É assim que Lucas está descrevendo o texto. E ele é bem específico ao dizer, olha, Jesus ele propôs essa parábola porque tem algumas pessoas que estavam perto dele, que se confiavam em si mesmos, que se consideravam justas demais e que por causa disso desprezavam os outros. Então, estamos aí diante de um contexto onde temos 3 características de algumas pessoas. Essas pessoas confiavam em si mesmas, essas pessoas se consideravam justas demais e essas pessoas desprezavam as outras. E é interessante porque Jesus utiliza exatamente um exemplo específico, que é o exemplo do fariseu. O fariseu era uma pessoa que era uma religiosa na época, era uma pessoa que sentava nos primeiros bancos da igreja da época, da sinagoga. E esse fariseu, ele sabia muito da palavra de Deus, ele sabia muito da lei, ele sabia muito dos escritos antigos. E por causa disso, muitas e muitas vezes, por causa desse tipo de pensamento, ele agia muitas vezes com a sua própria razão, com a sua própria mente, e não deixava com que o Espírito Santo transformasse o seu coração, não deixava com que o Espírito Santo agisse em sua vida. Por quê? Porque na verdade ele vivia de acordo com as suas boas obras. Ele achava que ele seria uma pessoa perfeita se obedecesse aos mandamentos e à palavra que ele conhecia. Ele achava que por causa disso, intrinsecamente, ele contribuiria para a sua salvação. Ele achava que poderia ser aceitável diante de Deus à medida que ele fosse uma pessoa muito racionalista, à medida que ele fosse uma pessoa que entendia a palavra de Deus. Mas o interessante é que a maneira como Jesus descreve não há vida. Era como aquele texto de Ezequiel, onde a palavra de Deus vai descrever que eram ossos secos. Não havia vida alguma nessa pessoa, nesse fariseu, nesse religioso. Por isso que essa pessoa, esse fariseu, ele se confiava em si mesmo. Ele era uma pessoa dedicada a fazer as coisas de acordo com o seu próprio entendimento. E por isso que ele fazia tudo de acordo com as boas obras. Porque aquele que age de acordo com as suas boas obras, ela se julga autossuficiente. Ela não depende de mais ninguém, nem de mais nenhum outro ser superior para se relacionar com os outros e nem para alcançar a vida eterna. Ela acha que ela já tem tudo o que ela precisa na palma da sua mão. Portanto, essas pessoas que se confiam em si mesmas, na verdade, elas colocam Deus em uma coleira e puxam, como se ele fosse um cachorrinho de estimação. Essas pessoas que se confiam em si mesmas, elas se consideram justas demais para se relacionarem com outras pessoas que se dizem e que são pecadoras, tal como ela. Elas se consideram justas demais. E por isso começam a desprezar os outros. Por isso essas pessoas começam de fato a escantear os outros, a fazer acepção de pessoas, a se relacionar com uns e com outros não, a se relacionar apenas com quem tem o mesmo quilate, o mesmo status dessas pessoas. Isso é o que vai descrever Tiago, quando ele vai dizer que a fé sem obras, ela é absolutamente morta. Ela é morta. Portanto, Jesus descreve o fariseu como uma pessoa que se confia em si mesma, como uma pessoa que se considera justa demais para ter a salvação através de outro, a não ser ele mesmo. Essa pessoa que
que Jesus descreve, também despreza os outros. E aí, estamos diante de dois tipos de pessoas que descem ao templo. No verso de número 10, percebemos, quando Jesus vai dizer, olha, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. E aí, no verso de número 11, Jesus vai dizer, o fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O fariseu, ele é descrito por Agostinho como aquele que não tinha em mente orar a Deus, mas apenas enaltecer a si mesmo. E eu gostaria que você parasse agora nesse momento para fazer a famosa autoanálise, para olhar para dentro de si mesmo e perceber o quão ruim é desenvolver obras de acordo com os seus próprios entendimentos, de acordo com a sua própria confiança, de acordo com a sua própria justiça, até mesmo as orações. Vocês já pararam para pensar que nós, muitas vezes, em nossas orações, oramos de nós para nós mesmos, tal como esse fariseu? Muitas vezes queremos exacerbar a nossa religiosidade, discutindo, falando, na verdade, com Deus, como se nós estivéssemos numa academia, como se nós estivéssemos falando com alguém que é transcendental, mas não é um Deus pessoal também, imanente. Sabe, muitas vezes nós estamos conversando com Deus como se Ele fosse algo distante de nós, e não uma pessoa, de fato, que se relaciona conosco e que quer ter relacionamento conosco. E a causa disso é porque muitas vezes nós somos autossuficientes demais. A causa disso é porque nós somos como este fariseu, que nós nos consideramos justos demais, nós confiamos em nós mesmos muitas e muitas vezes, e por isso falhamos em nos relacionar com Deus e oramos, não como os teólogos chamam de oração em segunda pessoa. Deus, Tu és o meu Deus, você é o meu Deus, eu posso me relacionar com o Senhor, mas ora em terceira pessoa, como se Deus fosse algo bem distante, como se Deus fosse algo muito distante daquilo que Ele verdadeiramente é e daquilo que Ele verdadeiramente quer fazer para conosco. E assim como o fariseu, assim como esse homem descrito por Jesus na sua parábola, muitas vezes nós também queremos julgar as outras pessoas. Muitas vezes nós queremos desenvolver determinadas atitudes que representam aquilo que são as nossas obras, as nossas expectativas de obras, as nossas expectativas daquilo que nós fazemos diante dos homens. Muitas e muitas vezes, além das nossas orações representarem algum tipo de status, algum tipo de relacionamento muito superficial com Deus, também nós nos relacionamos na igreja, em casa, em outros lugares, como sendo religiosos demais, como sendo, tipo assim, eu não preciso disso, eu vou apenas por entretenimento à casa de Deus, eu vou à casa de Deus apenas porque simplesmente eu quero conversar com as pessoas, eu quero sair de casa, eu quero fazer outras coisas, e não por quem Ele é, e não por quem Ele realmente representa para nós. Muitas vezes nós vivemos uma vida, não apenas oração, mas uma vida de maneira soberba, e fazendo exatamente como o próprio fariseu, como ele diz no verso 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse jejum de 2 vezes por semana, na verdade, não era algo que a lei recomendava. Então, em outras palavras, o fariseu está dizendo para o próprio Deus que ele fazia mais do que a lei mandava ele fazer. O fariseu já tinha motivos de sobra para encontrar a sua salvação. Ele já tinha motivos de sobra para contribuir para a sua salvação. Muitas e muitas vezes fazemos isso. Muitas e muitas vezes dizemos, não, eu não vou à casa de Deus hoje, culto de terça-feira, oração, porque eu já vou aos domingos, já tenho motivos de sobras para contribuir com o Senhor.
Não, eu não vou fazer isso ou aquilo simplesmente porque eu já tenho um relacionamento com Deus. Simplesmente porque eu acho que desenvolvo algum tipo de trabalho na casa de Deus, por causa do meu serviço ao Senhor, por causa do meu serviço até mesmo na minha escola, no meu trabalho, a forma como eu evangelizo outras pessoas, tudo isso representa um tipo de coisa que eu posso barganhar com Deus e dizer, não, hoje eu não vou para o culto da juventude, eu passei a semana toda evangelizando, estou cansado. Lá na escola, nos jardins de oração, lá nos intervalos da minha escola, no meu trabalho, conversei com muitas pessoas, falei sobre Jesus, mas na verdade tudo isso é mera religiosidade. Deus usa cada um de nós apesar de quem nós somos e não por causa do nosso ego, e não por causa daquilo que nós confiamos de nós mesmos, e não por causa da nossa autojustiça, não por causa do nosso tipo de relacionamento com as pessoas à nossa volta, o status que nós temos diante da casa de Deus, porque nós participamos de determinados grupos ou deixamos de participar de determinados grupos, por causa do nosso serviço, por causa da nossa ida à igreja, por causa da nossa participação em retiros, em projetos missionários. Deus não quer nos usar dessa forma, Deus não nos quer assim, Deus não nos fez para sermos religiosos, Deus não nos fez para nos vangloriarmos em nossas obras, Deus não nos fez para que pudéssemos obedecer simplesmente pela obediência e nada mais. Ele nos fez para o louvor da sua glória, e nós não encontraremos razão na nossa existência enquanto não colocarmos o nosso coração nele e nos saciarmos nele eternamente. Nos saciarmos em sua presença, nos saciarmos com louvores que são entoados e que santificam o nome dele, que glorificam o nome dele. O que estamos fazendo da nossa vida? O que estamos fazendo da nossa religiosidade vã e vazia, que nada vai agradar a Deus com isso? O que estamos fazendo através das nossas próprias justiças, das nossas mãos que se consideram justas demais para atender o pobre, o mendigo, que se consideram justas demais para fazer acepção de pessoas, que se consideram justas demais para não querer se relacionar com outras pessoas só porque ela tem um pecado maior do que o meu. Na verdade, não existe pecado grande e pecado pequeno. Não existe pecado e pecadinho, pecadão, não existe nada disso diante do Senhor. Porque a realidade, o grande problema das pessoas que consideram as boas obras acima de tudo, é que elas não reconhecem que elas são falhas, é que elas não reconhecem que elas em algum momento vão desobedecer à lei de Deus, vão desobedecer à sua palavra. Na verdade, foi isso que Jesus falou no livro de Mateus, no seu Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, ele reinterpreta para nós a lei, e ele fala que não é apenas o fato de eu praticar ou deixar de praticar uma lei que eu estou pecando, mas apenas no meu próprio pensamento. Eu já pequei, eu já desobedeci a Deus, portanto é impossível pelas obras agradar a Deus, é impossível pelas obras fazer a vontade de Deus, é impossível pelas obras barganhar contra Deus, ser aceitável diante de Deus, é impossível pela minha religiosidade ser agradável a Deus. É impossível, porque muitas vezes nos relacionamos com Deus achando que Ele vai receber a nossa adoração simplesmente por estarmos na igreja, sem fazermos absolutamente nada para nos relacionar com Ele no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso relacionamento diário. E achamos que o Senhor vai ouvir nossas orações. Mas, na verdade, nossas orações estão repletas de si para si, de mim mesmo para mim mesmo, não passa do teto. Eu não consigo me relacionar com Deus dessa forma. Na verdade, Deus não recebe minha oração, minha adoração dessa forma. Deus não recebeu a adoração e a oração desse fariseu. Deus não recebeu. Por quê? Porque as obras não conseguem satisfazer a vontade de me levar para os céus. Em algum momento eu vou pensar, em algum momento eu vou falar, mesmo se eu não praticar determinadas coisas, eu vou deixar de lado essa minha obediência. Eu vou fazer como Jesus disse. Eu vou simplesmente, se o mandamento era não matar, não assassinar, depois que eu falo, depois que eu expresso palavras, eu estou assassinando, eu estou ferindo pessoas, portanto, eu estou pecando.
se o mandamento era não adulterar, quando eu penso, Jesus vai dizer: se você pensou, você pecou. Suas mãos estão sujas. Você não consegue mais obedecer à lei, porque você já falhou em obedecer à lei. Você já falhou nessa pretensa obediência à lei. Isso era o tipo de relacionamento desenvolvido pelo fariseu. Esse é o tipo de relacionamento desenvolvido por muitos cristãos na atualidade. Esse é o tipo de relacionamento desenvolvido por aqueles que simplesmente vêm à casa de Deus, mas não deixam que Deus entre em seus corações, porque estão petrificados pelo pecado, porque eles querem simplesmente as obras, mas não querem se humilhar diante de um Deus poderoso, diante de um Deus gracioso, diante de um Deus que é transcendente, mas que também é imanente. Diante de um Deus que é interpessoal, mas um Deus que quer se relacionar conosco. Como Jesus diz, nós somos seus amigos, nós somos amigos de Deus agora. Filhos e amigos. E esse é o tipo de relacionamento que Ele quer conosco. Esse é o tipo de intimidade que Ele quer conosco. Não com obras, não através das obras, não através das nossas expectativas frustradas de agradar a Deus, com nossa religiosidade, com o nosso senso de obediência, com os nossos pretensos feitos de tentar fazer a vontade de Deus por nossas próprias forças. Nós não podemos confiar em nós mesmos. O resultado é que nós não podemos nos considerar justos, porque na verdade somos injustos. Paulo diz, não há um justo sequer em Romanos. E também não podemos fazer acepção de pessoas, porque não há níveis de pecados. Todos os pecados desagradam a Deus, todos os tipos de pecados desobedecem à sua lei e, portanto, merecem exatamente a condenação. É por isso que nós éramos como ovelhas, destinadas ao matadouro, destinadas ao inferno, à condenação total, por causa das nossas desobediências, das nossas obras más, das nossas obras ruins. Em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, abra comigo nesse texto. Olha que interessante que o Senhor vai dizer. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Na verdade, o 21 também. Diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor não está preocupado com as nossas obras. O Senhor não está preocupado com a forma como nós profetizamos. O Senhor não está preocupado se expelimos demônios. O Senhor não está preocupado se fizemos milagres, se evangelizamos necessariamente. Não está preocupado se fomos líderes de grupos, de departamentos. O Senhor não está preocupado se nós estávamos todos os dias religiosamente na casa do Senhor. Ele não está preocupado com as nossas obras. Ele não está definitivamente preocupado com aquilo que nós fazemos. Ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado com aquilo que nós temos aqui, que é o centro da nossa vida, o centro da nossa existência. Porque todas estas coisas, todas estas obediências ou desobediências, na verdade, todo o nosso senso de religiosidade não vai nos levar a lugar algum. Pelo contrário, vai nos condenar. Vai nos condenar.
fica o alerta para nós, enquanto igreja. O que faremos com isso? O que faremos com o nosso coração? O que temos feito com aquilo que é o nosso principal tesouro? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Portanto, a parábola segue, o ensinamento de Jesus segue. Verso de número 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aqui está, ao contrário do fariseu, um homem bem visto socialmente, um homem conhecido por todos os judeus como um homem de Deus, uma pessoa que conhecia a lei, uma pessoa acadêmica, intelectual, que sabia sobre todas as coisas acerca da lei, acerca da religião judaica. E aqui está agora o paradoxo. O homem que era cobrador de impostos, um judeu que tinha sido considerado pelos judeus da época um traidor, estava cobrando impostos e usurpando a vida financeira dos judeus para Roma. E esse publicano, considerado traidor, considerado um pecador, indigno de se relacionar com as pessoas dentro das sinagogas, a igreja da época. Aí, lá atrás, lá no final, ele fica de pé, de longe, sequer olha para cima, nem sequer olha para os céus, mas bate no peito e diz: Deus, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. E aqui começamos a nos deparar com a realidade produzida pelo Evangelho nos corações. O Evangelho, quando entra no coração humano, ele é poderoso, ele é o poder de Deus, ele é o dunamis de Deus que pode transformar o mais vil dos pecadores. O Evangelho, quando entra no coração humano, a primeira coisa que ele faz é humilhar o homem, é colocar o homem aos pés daquele que realmente é o rei e o governador da sua vida, que é Cristo Jesus. O Evangelho, quando entra no coração do homem, faz com que ele se esqueça de todas as suas obras, de todas as suas boas obras, de todo o seu senso de obediência, de toda a sua contribuição para a salvação, de toda forma de barganha para com Deus, de toda forma de tentar ser aceitável diante de Deus. Mas esse Evangelho humilha o ser humano, esse Evangelho coloca o ser humano no seu lugar diante de Deus e é aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque quem realmente entende o Evangelho, na verdade, deixa de lado todas as suas religiosidades, deixa de lado toda a sua confiança em si mesmo, deixa de lado toda a sua autossuficiência, toda a sua autojustiça, deixa de lado essa coisa de fazer diferenças entre uma pessoa e outra pessoa, porque ela é mais pecadora do que eu. Pelo contrário, aquele que reconhece o Evangelho, ele reconhece também que é pecador. Ele reconhece também que precisa de alguém que o salve, e esse alguém não é ele mesmo. Ele não pode se salvar, ele não pode se relacionar com Deus por suas obras, ele não pode se relacionar com Deus com as suas obediências, ele não pode se relacionar com Deus através das suas forças, nem através da sua religiosidade. Nesse momento, o publicano, o cara mal visto socialmente no mundo judaico, no verso de número 14, é aquele que desce justificado para casa. É aquele que encontra a salvação. É aquele que encontra a vida eterna. É aquele que se relaciona agora intimamente com o seu Deus. Não foi o fariseu que encontrou a salvação. Não foi o fariseu que encontrou a resposta para as suas orações. Não foi aquele fariseu que teve suas orações ouvidas. Na verdade, foi aquele que estava lá atrás, que estava lá no final da sinagoga, que sequer conseguiu olhar para os céus, mas somente dizendo: Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Esse
encontrou a salvação. Esse foi justificado. Quero dizer a você, pecador, talvez que esteja aqui e ainda não confessou a Cristo, que por suas obras você não vai chegar aos céus. Por sua religiosidade, você não vai chegar aos céus. Por causa dos seus feitos, você não vai chegar aos céus. Você não vai receber a salvação. Você não vai ter um encontro com Cristo. Você só vai reconhecer quem Jesus é na sua vida. Só vai ter acesso à vida eterna quando você crê que você é pecador, que você está indo para o inferno e que você precisa de alguém que o salve, que o liberte, que o transforme, que o purifique de todo pecado, de toda desobediência, de toda iniquidade e te traga novamente para o rebanho dele, o bom pastor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Só em Jesus você consegue entender o Evangelho. Só através de Jesus você pode ter a salvação. Somente através dele, de mais ninguém, nem mesmo de você, pecador. Você não conseguirá se relacionar com o seu Deus, enquanto você não reconhecer que precisa dele para ser salvo. Você não conseguirá se relacionar com o divino, ter intimidade com ele, enquanto você não se humilhar diante dele, enquanto você não confessar os seus pecados e reconhecer que você é desobediente, para que assim você confesse e encontre misericórdia. Portanto, pecador, reconheça que você está em pecado e que você precisa de um Deus que o salve. O salve de você mesmo, das suas próprias justiças, das suas próprias iniquidades, da sua própria confiança. O salve dos seus trapos de imundícias, que são as suas obras diante do Senhor. Como diz Isaías 64, verso 6. Nossas obras diante de Deus, elas são trapos de imundícia. Nós precisamos tão somente dele, porque ele é a verdadeira justiça. Ele é a verdadeira salvação. E através da sua justiça, nós nos relacionamos com ele novamente. Por isso, no verso de número 14, a segunda parte, diz Jesus: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que recebeu misericórdia foi aquele que se humilhou. E que tipo de exaltação é essa? A exaltação aqui é exatamente aquilo que Jesus vai fazer quando vier nos buscar. Estaremos com Ele em glória e seremos com Ele eternamente, viveremos eternamente com Ele em glória. Que coisa melhor do que essa? Que esperança melhor do que essa? Diante dessa realidade, o que podemos fazer? Como Pedro diz: para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós podemos ir, se só o Senhor é quem pode nos livrar da nossa própria maldade? Para onde nós podemos ir, se somente o Senhor é quem pode nos livrar das nossas religiosidades, das nossas vãs desobediências? Para onde podemos ir, se só o Senhor é quem pode nos apresentar diante dEle, diante do grande Deus, aceitáveis? Nós só podemos ser aceitáveis quando reconhecermos, nos humilhando diante dEle, que só Ele é quem nos salva. Portanto, as obras, elas não têm efeito algum na salvação. As obras são uma expectativa ilusória diante desse contexto. As obras, elas não servem para salvar o pecador. Elas não servem para fazer com que o pecador se relacione com Deus, para fazer com que o pecador viva para Deus. As obras serão apenas coisas inúteis quando o pecador ele quer tentar se arrepender e viver para Deus através delas. Porém, gostaria que você abrisse
em mais um texto da palavra de Deus. Efésios, capítulo 2. Versos 8 a 10. Olha só que interessante. Efésios 2, do 8 ao 10 diz: porque pela graça sois salvos. Portanto, não existe mais nenhuma forma de sermos salvos, a não ser por meio da graça. Pela graça nós seremos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um presente que Deus nos dá. Ele nos concede a salvação, tão somente por meio da sua graça. Isso é um presente dele. E no verso 9 ele diz: não de obras. Nós não podemos ser salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas no verso 10, aquele que reconhece todo esse plano de salvação, aquele que reconhece que precisa se humilhar diante de Deus, aquele que reconhece que não é nada diante de Deus e tem que crer para encontrar a vida eterna. Aí sim, no verso 10, ele diz: pois somos feitura dele, ou seja, somos criaturas dele, somos obras-primas do Senhor, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, se nós somos salvos, nós somos chamados para desenvolvermos as boas obras. É impossível dissociar a vida cristã de uma vida com obras. Se nós somos salvos, nós somos chamados para as boas obras. Detalhe, não mais de maneira religiosa, não mais de maneira apenas do ir à casa de Deus e desenvolver algum serviço na casa de Deus, só porque nós gostamos desse serviço, mas porque não faz sentido algum estar na casa de Deus sem servir a Ele e viver para a sua glória. O objetivo do crente é tão somente viver para a glória de Deus. E quando ele se relaciona com Deus, ele transborda da sua presença a ponto que ele precisa externar isso para outras pessoas, a ponto que ele precisa anunciar isso para outras pessoas, não de maneira mecânica, não de maneira religiosa, não de maneira, novamente, barganhando com ele, mas de maneira grata, porque Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a vida eterna, Ele nos relacionou novamente com Ele, Ele nos tornou seus amigos. Então eu sou grato por isso, portanto eu vou externar isso. E agora faz todo sentido as obras. E agora faz todo sentido se relacionar com Ele. E agora faz todo sentido viver para a glória dEle. E eu vivo para a glória dEle, não apenas fazendo caridades, fazendo obras filantrópicas. As boas obras não são apenas isso, são também isso. Mas as boas obras são todos os frutos do Espírito que nós aprendemos a desenvolver ao longo da nossa vida de santidade, ao longo da nossa vida de santificação. Portanto, nós somos salvos para as boas obras. Por causa disso, nós podemos obedecer à sua própria lei. Por causa disso, por causa da salvação que o Senhor nos deu, Ele vai dizer em 1 João capítulo 5, verso 3, que os seus mandamentos não são mais pesados. Então agora eu consigo me relacionar com os outros, com os seres humanos, com as outras criaturas de Deus, de maneira a glorificar o seu nome, porque agora eu não vou mais pensar em matar o outro, eu não vou mais pensar em adulterar, pelo menos esse não vai ser o meu pensamento cotidianamente. Eu vou lutar contra essas coisas o tempo todo. Eu vou simplesmente lutar contra esses tipos de pensamentos, porque agora o Espírito Santo habita em mim. Então, seus mandamentos não são mais pesados. Então, agora, eu vou ser salvo para as boas obras. Eu vou espalhar a luz de Cristo, o brilho de Cristo, para onde eu for, aonde eu estiver, seja em casa, seja na rua, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar. Porque nós somos chamados para sermos sal e luz. E aí nós voltamos para a ideia inicial.
Como podemos salgar a terra? Como podemos ser luz do mundo se estamos preocupados com a nossa religiosidade vã? Com o nosso status enquanto cristão? Com o nosso serviço, simplesmente pelo mero serviço? Como nós podemos ser sal e luz quando nós estamos apenas preocupados com o nosso nível intelectual de conhecimento da palavra de Deus e não com a vida que aquilo nos traz, que se relacionar com Ele nos traz? Como nós podemos ser sal e luz se nos vangloriamos por termos tempo de igreja e não nos vangloriamos na sua própria cruz? Como nós seremos sal e luz? Da maneira que nos acostumamos a viver, pegando na Bíblia apenas quando vamos à igreja. Como nós seremos sal e luz se na nossa vida estamos nos comportando como verdadeiros fariseus, descritos na parábola de Jesus de Lucas 18? Aquele que é sal e luz, aquele que entende que seus mandamentos não são mais pesados, ele tira do seu coração toda a vanglória, todo orgulho, todo desejo pecaminoso de auto-enganar-se, achando que ele pode ser justo a ponto de fazer tudo de maneira suficiente. Pois, Efésios 2:9 diz: nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. Então não há lugar mais para a vanglória, não há lugar para a exaltação, porque é o Senhor quem exalta, e quem se exalta será humilhado. Quem se exalta, na verdade, será humilhado. A única vanglória que nós temos é na única obra que serve para nós, é a obra de Cristo na cruz, é o que Ele fez por nós na cruz, é o perdão que Ele nos concedeu na sua cruz, ao nos perdoar, nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Essa é a nossa alegria daqui para frente. E esse é o motivo de eu viver, aonde eu estiver, para a glória dEle, desenvolvendo boas obras para a glória dEle. Portanto, a expectativa das boas obras, ela nos conduzirá para o inferno. Ela conduzirá o pecador para bem distante de Deus, até mesmo para uma vida religiosa. Aqueles que talvez estiveram esse tempo todo na igreja, mas nunca o confessaram com o coração. Apenas se vangloriam no tempo da igreja, no status que tem na igreja, no serviço a Deus na igreja, no conhecimento que tem da Bíblia. É apenas um conhecedor da palavra e não um praticante da palavra. É apenas um religioso. A expectativa conduz à condenação, mas a realidade conduz à exaltação. A realidade das obras faz com que possamos glorificá-lo o tempo inteiro, aonde nós estivermos, vivendo para a glória dEle, sendo sal e luz, deixando de lado toda a vanglória e aguardando, assim como a natureza aguarda com ardente expectativa, o dia em que o Senhor virá nos buscar. Essa é a realidade. Essa é a realidade das boas obras. Ela não vai nos salvar. Ela não vai te salvar, pecador. O que vai te salvar vai ser quando você reconhecer que é pecador e que precisa de Cristo para ser salvo. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor, se não podemos encontrar motivo algum para a nossa esperança, para a esperança no porvir, nas nossas forças, no nosso entendimento, na nossa religiosidade vazia e vã? Pai, para onde nós iremos se assim vivemos, confiando em nós mesmos, confiando nas nossas forças,
confiando na capacidade da nossa mente de pensar, de raciocinar, confiando na nossa força física, Senhor. Tudo isso é falível, tudo isso passa, tudo isso é vão. Oh Deus, nossas obras em algum momento falharão, porque somos pecadores. Nós não conseguiremos ser aceitáveis a Ti por causa daquilo que fazemos. Nós não conseguiremos ser aceitáveis a Ti por causa da nossa obediência à justiça da lei. Nós não conseguiremos ser aceitáveis a Ti por causa dos nossos feitos e das nossas glórias, por causa do nosso status. Perdoa-nos, Senhor, porque queremos ser quem nós não somos. Queremos Te pedir perdão porque nós queremos ser o que as pessoas querem que nós sejamos. Queremos ser o que nós mesmos queremos ser, mas não queremos ser o que o Senhor quer que a gente seja. E a realidade é que o Senhor mostra para nós na Sua palavra que somos pecadores, que estamos humilhados diante de Ti, e nós precisamos apenas reconhecer que somos humilhados diante de Ti. Portanto, Senhor, vem purificar o nosso coração de toda a injustiça, de todo o senso de suficiência, que é na verdade a síndrome de Adão. Foi Adão e Eva que assim fizeram, e assim nós somos também. Mas vem purificar o nosso coração para que possamos dar glória ao Teu nome em tudo que nós fizermos, em todas as áreas da nossa vida, e assim aguardarmos o encontro com o nosso Salvador, e assim aguardarmos com esperança o dia em que o Senhor virá nos buscar. Enquanto aqui estivermos, ajuda-nos a desenvolvermos uma vida que glorifique o Teu nome, que seja sal e luz nesse mundo perdido, nesse mundo tão cheio de vaidades, tão cheio de vanglórias. Mas ajuda-nos a mostrar para o mundo que a nossa glória está na obra redentora de Cristo, não nas nossas obras. Em Teu nome, Jesus Cristo, nós oramos. Amém.